Então, vamos lá. Bem, na semana passada a gente conversou sobre as funções inorgânicas, que são 4, né? Os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Bem, além disso, a gente conversou sobre as classificações dentro dessas classes, né? Uma das classificações que é muito importante, né, para a nomenclatura, inclusive, é em relação aos ácidos. A gente tem a classificação de hidrácidos e oxiácidos. Os hidrácidos são os ácidos que não têm oxigênio. E os oxiácidos são os ácidos que têm a presença de oxigênio. Então, o HCl, né? O HCl não tem oxigênio. Então, ele é um hidrácido. O H2SO3, ele tem oxigênio. Então, ele é um oxiácido. O HNO3, mesma coisa. Ele tem oxigênio. Então, ele é um oxiácido. Já o HF, né? Que não tem oxigênio, ele é um hidrácido. Então, gente, a classificação em relação a hidrácido e oxiácido, né? Compõe, né? Faz parte dos ácidos. Então, tem que liberar como único cátion, né? O H+, que é o que vai caracterizar a presença de um ácido. Além disso, né? Se tiver oxigênio, ele é um oxiácido. Se não tiver, ele é um hidrácido. Ficou alguma dúvida em relação à primeira questão, pessoal? Para mim, não. A primeira foi tranquila. Beleza. Para mim, ok. E quem não tinha conseguido fazer, ficou alguma dúvida? Tá tudo bem? Então, vou passar para o número 2. Tá tranquilo. Beleza, Alexandre. Na número 2, eu pedi para determinar o NOx, né? De todos os elementos. O NOx, gente, é aquele sinalzinho, né? Com carga, que é uma carguinha que fica em cima do elemento. A gente representa ele em cima do elemento, né? E a gente conversou que existem elementos que têm NOx fixo, e existem elementos que têm NOx variável, né? Então, o que eu sempre falo é, vocês precisam saber quem tem NOx fixo para que vocês possam calcular, né, os demais que apresentam NOx variável. Então, seria essa a ideia. Bem, coloquei aqui 4 componentes, né, para vocês poderem fazer a determinação do NOx. Bem, o HNO3. O H, ele é mais 1. Por quê? Porque ele só é, né, menos 1 a partir do momento... Oi, Rafael. Professora, a folha que eu imprimi aqui, a correção número 2, está classifica os compostos em ácidos e bases. Não está essa questão aí, não. Tá, é esse aqui, né? A minha também. Beleza. Disponibilizou lá no... Tá, é porque eu tinha um outro exercício, eu devo ter retirado, não tem problema não. Esse daqui acho que a gente fez na aula, foi isso. Beleza. Então, seria o número 2 de vocês, é esse. Classifique os compostos em ácidos e bases segundo Arrhenius, é isso? Isso. Eu não lembro daquela questão também lá, não. A de cima, não. Não, aquela questão a gente fez na aula, por isso que eu retirei da lista. Tá nos slides, na aula. Entendi. Então, vamos lá. Aqui é o número 2 de vocês, tá, pessoal? Obrigada aí por sinalizar, Rafael. Bem, o número 2 era para vocês classificarem, né, se era ácido ou se era base. Como é que a gente faz essa classificação, pessoal? Para ser ácido, ele tem que ter como único positivo, que é o cátion, né, o H+. Como único negativo, o OH-, para ser base. Então, gente, o ácido, né, se eu fosse quebrar esse componente, essas moléculazinhas, para ser ácido, teria que ser positivo o H+. Para ser base, teria que ser negativo o OH-. Quando a gente quebra a letra A, né, que é o hidróxido de bário, a gente verifica que tem Ba, 2+, e OH-. Então, o único negativo que eu tenho é o OH. Então, ele é uma base. Quando eu faço a dissociação, né, do hidróxido de lítio, a mesma coisa, né? Eu tenho que a quebra
vai formar o Li+, e o OH-. Eles são o quê? Base. Quando eu quebro o HI, né, o ácido iodídrico, eu vejo que eu vou ter um H+ e um I-. O que caracteriza que ele é um ácido, o único positivo dele é o hidrogênio. Quando eu quebro aqui, ó, o ácido fosfórico, eu vou ver H+ e PO4, 3-. Então, nesse caso, o único positivo seria o H, que caracteriza ele como um ácido. Então, né, a gente tem que A e D seriam base e C e D seriam ácidos. Dúvidas na 3, pessoal? Para mim foi tranquilo essa daí. Beleza. Professora, Oi. posso fazer uma pergunta? Toda vez que aparecer uma hidroxila, pode ser uma base ou vai ser uma base? Pode ser uma base ou pode ser um sal, né? Lembra que a gente conversou que existe sal que tem OH? Então, você tem que analisar para ver se vai ser, se você quebrar os elementos químicos, se o único negativo vai ser o OH, ou se você tem outro negativo também. Se você tiver outro negativo, é um sal composto, né? Se você tiver só o OH, é porque é uma base. Então, a ideia é que você separe os elementos químicos, né? Que aí você vai ver que vai ter o lítio e o OH. Logo, o único negativo é o OH, então é uma base. Entendi. Tá bom, obrigado. Oi? Eu entendi. Obrigado. Imagina. Pessoal, alguma dúvida na número 3? Professora, Oi. Oi? eu só queria que a senhora desse uma explicada para mim de novo, no caso de quando vai ser hídrico e de quando vai ser oso, entendeu? Quando vai ser hídrico e quando vai ser oso? Quando vai a terminação na nomenclatura. Quando a É o terminação vai próximo terminar exercício. em oso. Isso, é no próximo, isso. Beleza. E quando ela vai terminar em ico. Tá. Para terminar em hídrico, não pode ter oxigênio. Então, é hidrácido. Todos os hidrácidos, né, vão terminar em hídrico. Só vai terminar em aquoso se ele tiver a presença de oxigênio, né? Então, a regra é essa. Hídrico é somente hidrácidos. Então, não tem oxigênio. Se tiver oxigênio, né, seria terminação em ico ou em oso, né? Então, nesse caso, tem que ter oxigênio na fórmula. Bem, a outra... E como é que eu diferencio, né, se é ico ou se é oso? É associado, gente, ao NOx, né? Eu teria que determinar o NOx, e aí quando eu determinar, eu vou ver que esse nitrogênio é mais 5 e esse é mais 3. Então, mais 3 é menor do que mais 5. Portanto, ele é nitroso. O NOx dele é menor. Aqui, ó, é mais 5, então ele é um nítrico, porque o NOx dele é maior. Então, é o ico ou o oso. Aqui nos hidróxidos, eu também posso usar o ico ou o oso. Por exemplo, o ferro aqui vai ser mais 2 e aqui mais 3. Então, eu posso dizer que é o hidróxido ferroso e o hidróxido férrico, ou as bases, né? E os sais, eles possibilitam que a gente coloque um númerozinho do NOx, que nesse caso é 2 e desse no caso é 3, em algarismo romano. E aí eu não preciso utilizar, né, a terminação oso ou ico. Eu não posso escrever hidróxido ferroso 2, hidróxido férrico 3, não. Ou eu uso o oso, tá? Ou eu uso o algarismo romano, nunca os dois. Então, a gente conversa, né, lá naquela aula inicial sobre as funções, que o hídrico, né? O hídrico vão ser sempre para hidrácidos, que o oso vai ser para o menor NOx, ou menor quantidade de oxigênio também serve, menor quantidade de oxigênio na fórmula, né? Porque ele é oxiácido. E o ico vai ser o maior NOx ou maior
Que não tem menor de quantidade, não, que é menor quantidade. Maior quantidade de oxigênio. Que é exatamente o que tem aqui, ó. Maior quantidade de oxigênio é ICO. Menor quantidade de oxigênio é oso. Então, isso aqui seria para os ácidos, né? Quando a gente fala sobre as bases, né? As bases, a gente pode utilizar duas formas para NOx variável, né? Para NOx variável, a gente pode usar o oso para menor NOx e o ICO para maior NOx, ou usar algarismo romano para indicar o NOx. E nesse caso, gente, usar esse algarismo romano para indicar o NOx, ele vai se referir somente aos hidróxidos, né? E aí eu não posso usar o oso e o ICO, tá? Então, isso é importante. Relembraram aí, pessoal? Sim, professora. Obrigado, hein? Imagina. Pessoal, alguma dúvida? Como estamos? Deixa eu salvar essa imagem. Tudo certo, professora. Pode seguir. Beleza, Júlia. Salvei, depois eu coloco lá no Google Classroom, tá? Essas anotações para vocês. Bem, o H2S, gente, o S, né, que é o enxofre, ele usa o prefixo sulfur, né? Que é é o enxofre no latim, né? Então vem dessa nomenclatura do sulfur. Então a gente usa o sulfídrico, o sulfuroso, o sulfúrico, tudo para referenciar o enxofre. Então nesse caso eu não tenho oxigênio, né? Então é um ácido sulfídrico. O HBr também não tem oxigênio, então é um ácido bromídrico. O HNO3 e o HNO2, eles já têm oxigênio, né? Então, nesse caso, eles são oxiácidos. Então, eu posso utilizar, gente, a nomenclatura deles de acordo com o NOx. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar o NOx do nitrogênio, que é o elemento central, para saber se ele é o maior ou o menor. Quando eu faço o NOx dele aqui, né? Vou até anotar aqui para a gente fazer o NOx. HNO3. O H, ele é mais 1. O oxigênio, ele é menos 2, certo? Então, o N é o nosso X. Então, ele vai ficar mais 1, mais X, mais 3 vezes menos 2, igual a 0, para a gente determinar o NOx. Então, ele vai ficar mais 1, mais X, menos 6 igual a 0. Isso aqui vai ficar como, gente? Vai ficar X igual a... Passou para o outro lado, muda de sinal, né? Então, mais 6 menos 1, que é igual a mais 5. Então, no HNO3, né? O NOx é mais 5. Eita. Se fazer o contrário, nem sei se dá para ir para frente. Acho que dá. Esse pedaço aqui, gente, a gente deleta, tá? É o link do Zoom. Então, o NOx dele é mais 5, né? Essa partezinha de baixo não existe. Se eu pedir para apagar, ele vai apagar tudo. Vou escrever de novo, não tem problema. Então, o HNO3, né? A gente tem que o NOx do H, ele é mais 1, porque não é exceção, né? Mesma coisa para o oxigênio, ele é menos 2, que não é exceção. E o nitrogênio é o que a gente chama de X. Então, ficaria mais 1, mais X, né? Porque eu só tenho um nitrogênio, mais 3 vezes menos 2, que é o oxigênio, isso tudo igual a 0. Então, isso aqui ficaria mais 1, mais X, menos 6, igual a 0.
que resulta em X, passando por outro lado, né? O 6 vai ficar positivo e o 1 vai ficar negativo. Isso aqui dá mais 5, que é o do ácido nítrico. Vamos ver o outro. O outro seria o HNO2. Mesma coisa para o hidrogênio, que é mais 1. Para o oxigênio, que é menos 2. E o nitrogênio, que é o X. Então, se eu fosse fazer ali, né, para resolver e achar o X, ficaria mais 1 do hidrogênio, mais X do nitrogênio, mais 2 vezes, né, menos 2, que é do oxigênio. Isso tudo igual a 0. Então, ficaria mais 1, mais X, menos 4, igual a 0. Isso aqui vai dar um resultado de X, passa para o outro lado, né? Vai ficar mais 4, menos 1, que é mais 3. Por isso que esse, né, é o oso, porque ele é o menorzinho de inox, né? E o outro seria o Ico, porque ele tem, né, o NOx maior. Então, o oso seria o HNO2, ácido nitroso, e o HNO3 seria o ácido nítrico. Dúvidas nos dois ácidos, pessoal? Não, professora. Beleza, Pode seguir, professora, tranquilo. Beleza. Bem, aí a gente vai falar agora sobre as bases, né? Eu coloquei aqui 4 bases para que vocês colocassem os nomezinhos dela. Hidróxido de potássio e hidróxido de bário, repara que não tem nada escrito do lado. Não tem oso, não tem ico, não tem 2, 3, em algarismo romano, nada disso. Por quê, gente? Os hidróxidos, né, de inox fixo, eu só escrevo o elemento. Eu não preciso colocar nada. Agora, se o NOx for variável, né, eu preciso colocar oso para o menor NOx, ico para o maior NOx, ou o NOx em algarismo romano. Né? Agora, sobre os NOxes, né? Vamos anotar algumas coisinhas. NOx fixo seria um A, que é todo mundo, né? É mais 1. 2A, que todo mundo é mais 2. Prata, que é mais 1. Alumínio, que é mais 3. Zinco, que é mais 2. Além desses, né, a gente tem o flúor, que é sempre menos 1. Então, esses são os de inox fixo. Bem, aqui eu estou com o KOH, que é da família 1A, o potássio, e o bário, que é da família 2A. Por isso que eles vão ter somente o nomezinho do elemento químico, ele não tem nenhum númerozinho de algarismo romano, né? Porque hidróxido de potássio, eu não preciso colocar nada. Se eu colocar hidróxido de potássio 1, que é o NOx, está errado, tá, gente? Eu tenho que escrever somente hidróxido de potássio. Mesma coisa para o hidróxido de bário, né? Eu não posso escrever hidróxido de bário 2, porque eles fazem parte, né, do grupo de NOx fixo. Então, é só eu escrever hidróxido de e o elemento químico. Já o ferro, né? O ferro, ele pode ter NOx, né? Mais 1, não, mais 2 e mais 3. Mais 2 ou mais 3. Então, se ele tiver o NOx mais 2, eu posso escrever, né? Hidróxido ferroso ou hidróxido de ferro 2 em algarismo romano. Se ele tiver com NOx mais 3, eu posso escrever hidróxido
Eita. Férrico ou hidróxido de ferro 3, sempre em algarismo romano. Então, seria, né, as nomenclaturas ali dos dois possíveis, hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso, hidróxido de ferro 3 ou hidróxido férrico. Dúvidas, pessoal, nessa questão referente à nomenclatura? Pode seguir, professora. Beleza. Tranquilo, professora. Então, vamos lá. Bem, agora a gente vai fechar a matéria, né? Eu falei com vocês na semana passada que na próxima aula vai ser a nossa avaliação. E com isso, né, ficou faltando a gente só fechar o capítulo 5. O capítulo 5 é bem pequenininho, é sobre reações químicas, né? Geralmente o pessoal fala que é o capítulo mais legal, né? Que eu sempre brinco assim, nem vou colocar na prova, porque é muito fácil. O pessoal, não, professora, coloca, porque é a parte mais fácil. As minhas turmas geralmente falam isso. É bem interessante. Vamos falar um pouquinho sobre as reações químicas. Bem, as reações químicas, elas também podem ser chamadas de transformações químicas ou fenômenos químicos, e elas estão presentes no nosso cotidiano. Por exemplo, você vai preparar um bolo na sua casa, você está fazendo uma reação química, uma transformação química, né? Depois que o bolo está preparado, você não tem mais a farinha de trigo, o leite, o fermento. Você tem tudo misturado que formou um novo produto. Então, ali, gente, já caracteriza, né, uma transformação química, tá? Ou uma reação química. Bem, as classificações, né, das reações químicas, elas são feitas de acordo com vários critérios. A gente pode ter várias classificações. Por exemplo, o tempo de reação, o tipo de reação, o que ela vai originar, tudo isso, gente, é um monte de classificação ali para as reações químicas. Algumas a gente já até conversou um pouquinho sobre. Bem, em relação à liberação ou absorção de calor. Quando vocês forem para o laboratório, vocês vão reparar que vai ter assim, adicione, sei lá, 10 ml de ácido sulfúrico em 30 ml de água. E você vai ver que vai começar a esquentar a sua vidraria, você colocar a mão, você vai sentir que está quente. Isso significa que essa reação, gente, ela liberou calor, né? Então, ela aqueceu. Eu posso ter reações também que são reações que você percebe que resfriou, ficou gelado, né? Então, essas reações, elas absorvem calor, né? E aí, nesse caso, elas acabam sendo reações, né? Que vão, por exemplo, que resfriaram, que estão tendo ali o processo inverso. Algumas reações eu vou precisar aquecer para que a reação ocorra, né? E aí, essas reações que eu preciso aquecer, significa que eu estou fornecendo calor para que elas aconteçam. Então, dentro da situação, né, de calor, de aquecimento, a gente tem duas classificações. As reações podem ser exotérmicas, quando elas liberam calor. Eu boto a mão na vidraria, ela está quentinha, esquentou. Reações endotérmicas é quando eu tenho que fornecer calor para que aquela reação aconteça. Por exemplo, eu quero juntar o gás nitrogênio com o gás oxigênio, para eu formar o monóxido de nitrogênio. Nesse caso, essa reação ela não vai acontecer se eu não formar, se eu não fornecer calor. Eu não consigo juntar os dois, né? Então, nesse caso aqui, gente, seria uma reação endotérmica. Eu preciso fornecer calor para que a reação aconteça. Bem, em relação à velocidade de reação, né? A gente pode ter reações lentas ou reações rápidas. Por exemplo, reação lenta é que ela vai demorar muito tempo para acontecer. O ferro, por exemplo, demora anos para enferrujar, né, para formar esse óxido que é associado ao ferrugem. Então, seria classificado como uma reação lenta. Já se eu tenho álcool, né, e colocar ele para aquecer, ele vai queimar muito rapidamente, o que caracteriza que essa reação é uma reação rápida. Alguns drinks, né, inclusive, o garçom vem, coloca ali uma chama
e a gente consegue ver, né? Ele arrisca um fósforo, algo do tipo, e fica aquela chama ali, é uma reação muito rápida, diferente do ferro, né? O ferro, a gente compra uma peça, ela não vai enferrujar de hoje para amanhã, não é instantâneo, é uma reação bem lenta. Nesse caso, a queima do álcool, né? Ela é bem rápida. Então, em relação à velocidade, a gente tem essas duas classificações. Bem, em relação à reversibilidade, o que é isso, gente? A reação ocorre nos dois sentidos. Da mesma forma em que eu consigo juntar hidrogênio com iodo para formar ácido iodídrico, eu consigo quebrar o ácido iodídrico para formar hidrogênio e iodo, tá? Então, a reação ela é reversível quando ela está indo, mas ela pode voltar. E aí a setinha, gente, vai indicar isso para a gente. Tá? Então, é comum a gente ver setas assim, que é uma seta dupla, né? Mas vocês podem se deparar também com setinhas, ó, a setinha assim, que está indicando reversibilidade, que foi a que a gente usou aqui. Mas vocês podem se deparar com uma setinha para cá e uma setinha para cá. Essas duas são reversibilidade, porque aqui ela está me dizendo que eu posso ir para a direita, como eu posso voltar para a esquerda. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, essas duas representações das setinhas, né, são referentes a reações reversíveis. Bem, a reação irreversível, o que acontece? Ela só vai ocorrer num único sentido. Então, eu consigo pegar o enxofre e o gás oxigênio e formar o dióxido de enxofre. Mas eu não consigo pegar o dióxido de enxofre e quebrar novamente enxofre sólido e gás oxigênio, tá? Então, ela é irreversível, ela só vai ocorrer no sentido direto, ou seja, na formação do dióxido. A quebra do dióxido, ela não ocorre. Bem, em relação à variação do NOx de elementos, né? Vocês depois vão ver essas reações de óxido-redução em outra disciplina. Mas, a grosso modo, né? O que acontece, gente? As reações de óxido-redução, elas são reações nos quais a gente tem variação do NOx dos elementos. Por exemplo, ó, a reação de oxidação, ela passa do zinco 0 para o zinco mais 2. Aqui na redução, ela está passando do cobre 2+ para o cobre 0. Então, eu tenho a mudança do NOx do elemento químico. Quando acontecer isso, se chama reação de oxirredução, tá? Eu tenho a variação do NOx. Alguém está oxidando, que seria, né, aumentar o NOx. Alguém está reduzindo, que seria diminuir o NOx. Tá. E aí a gente pode ter reação sem oxirredução. O que significa isso? Ó, o cálcio, ele é mais 2 e ele vai continuar sendo mais 2. O carbono, ele é mais 4 e ele vai continuar sendo mais 4. O oxigênio, todos eles são menos 2 aqui, aqui ele também vai ser menos 2. Então, eles não têm variação de NOx. São reações sem oxirredução. Dúvida? Como estamos até aqui? Essas classificações. Tranquilo, professora. Beleza. Tranquilo também, professora. Pode seguir. Bem, em relação à variação da complexidade das substâncias, como assim? Se eu estou formando uma substância, ou se eu estou quebrando uma substância, se eu estou trocando um elemento químico, tudo isso, né, a gente vai começar a conversar agora. A primeira classificação é o que a gente chama de reação de síntese ou adição. A reação de síntese ou adição são quando eu estou sintetizando uma outra substância. Então, por exemplo, ó, eu tenho substâncias mais simples, tipo o A e o B. E aí eu formo uma única substância, que é o AB. Então, eu estou juntando elementos, né, para formar uma molécula. A gente está sintetizando ou fazendo uma adição. Então, essa seria, né, um exemplo aqui desse tipo de reação. Aí eu coloquei um exemplo. O magnésio ele vai reagir com o oxigênio do ar, produzindo o óxido de magnésio. Então, repara, eu tinha somente o magnésio, né? E aí agora eu tenho também a reação com o oxigênio. E aí, nesse caso, eu estou formando o óxido de magnésio.
Essa reação, né, entre magnésio e oxigênio, ela acontece nos flashes fotográficos, né, descartáveis e também nos foguetes sinalizadores. Essas reações de adição ou de síntese, né, elas podem ser formadas de duas maneiras. Quando a gente chama de síntese total, e a gente está trabalhando, gente, apenas com substância simples, ou seja, só tem um elemento químico, carbono mais oxigênio, formando CO2. O exemplo, né, desse exemplo que eu falei é a queima de carvão. Mas eles podem participar também da síntese, né, parcial, ou seja, eu tenho pelo menos uma substância composta. O que é isso, gente? Tem mais de um elemento químico. Então, ó, cálcio e oxigênio. E água, que tem hidrogênio e oxigênio. Eles vão se juntar para formar uma nova estrutura combinadinha. Então, continua sendo a síntese, mas ela é parcial porque ela já tinha substâncias compostas na sua estrutura. Dúvidas na reação de síntese ou adição? Pode seguir, professora. Beleza. Tá faltando 4 minutinhos para a gente cair, né? Se a gente cair, eu vou mandar um novo link, tá, gente? Já vou até abrir aqui a página lá da turma para a gente poder continuar. Bem, o próximo tópico seria reações de análise ou decomposição. O que acontece, gente? É como se eu pegasse uma única substância e quebrasse ela. Eu estou decompondo, eu estou analisando, né? E aí eu vou formar várias substâncias. Por exemplo, eu tinha o AB, eu quebrei o AB e formei o A e o B, né? Então, eu estou analisando, eu estou decompondo essa molécula. Bem, algumas reações de análise ou decomposição vão ter nomes especiais. Por exemplo, a pirólise. Pirólise, gente, é porque eu estou usando calor, né? Então, eu estou quebrando esse meu componente, né? Mas ele está sendo quebrado devido ao calor. Como é que a gente representa esse calor? É um deltazinho que fica em cima da seta, tá? Esse delta não fica aqui, não. Ele fica em cima da seta e ele está me dizendo que eu estou aquecendo essa solução. Então, eu teria um sólido azul, que quando eu aqueço, ele forma um sólido preto, um gás incolor e um gás vermelho. Então, eu estou decompondo. Repare, eu tinha uma molécula e eu quebrei em várias outras partezinhas. Por exemplo, a fotólise. A fotólise é uma decomposição pela luz, é uma quebra que eu preciso ter a luz para fazer essa decomposição. É o exemplo da água oxigenada. Eu consigo quebrar água oxigenada em água e gás oxigênio, se eu tiver, gente, a presença da luz, né? Então, nesse caso, a luz vai decompor, vai quebrar essa molécula inicial, que era a água oxigenada. Eletrólise, gente. A eletrólise ainda né, uma decomposição, uma análise, mas ela é feita com o uso de eletricidade. Então, eu aplico eletricidade e consigo, por exemplo, quebrar a água em gás hidrogênio e gás oxigênio. Então, eu tenho uma quebra dessa molécula de água. Bem, a penúltima reação é a reação de deslocamento, ou substituição, ou de simples troca. O que acontece? Eu tenho uma substância simples, né? Ela vai trocar de lugar com alguém da substância composta. Isso só vai ocorrer, gente, se a substância simples for mais reativa do que o componente aqui. E aí existe uma lista de reatividade que vai mostrar. Só vai acontecer se o A for mais reativo que o X. Por quê? O A ele vai empurrar o X e entrar no lugar dele. Olha como é que funciona. Vai ficar AY e o X vai sair sozinho. Então, o A é capaz de empurrar o X e entrar no lugar dele? Se ele for mais reativo, sim. E aí, a última reação é o que a gente chama de reação de dupla troca, né? Essa reação de dupla troca, eu tenho duas substâncias compostas, elas vão se combinar, né? Formando duas novas substâncias compostas. Então, repara, o A empurrou o X, né? E formou o AY. Esse X que estava sozinho entrou no lugar do A, formando o XB. Então, eu estou tendo uma troca e a segunda troca.
Por isso, dupla troca ou dupla substituição, tá? Então, seria mais ou menos essa a ideia. E aí, aqui, gente, tem uns exercícios para vocês classificarem. Eu vou mandar esse print para vocês fazerem aí, já que vai acabar nosso tempo. Vou mandar aqui no grupo. Já está lá no